Olá, Bem-vindo, doutor Maurício Gonçalves, mais uma vez. muito obrigado pelo convite. Uma boa tarde a todos. Bom, pessoal, a proposta de hoje, como eu estava falando, é a gente esclarecer, tá, as 10 principais perguntas sobre CPLP, sobre visto de procura de trabalho, sobre a nômade digital, que é um outro visto, né, que foi aprovado aí, uma nova possibilidade. E vamos falar também sobre CEF, sobre manifestação de interesse, sobre reagrupamento familiar, sobre trazer família junto com o visto. Então a gente vai conversar sobre muitas coisas hoje. E para falar sobre leis, nada melhor do que um advogado conhecido e muito respeitado aqui em Portugal, como o doutor Maurício Gonçalves, que já participou de outras lives aqui no nosso canal. E a gente sempre preza pela fidelidade das notícias, né? Então, o doutor Maurício Gonçalves se debruçou sobre a lei de ontem para hoje, né? Pegou ali os principais pontos. A gente vai estar dialogando com vocês aqui. Doutor Maurício, o que o senhor pode dizer sobre não é novidade, né? Porque a gente já está esperando essa regulamentação já tem algum tempo. Como é que o senhor recebeu? Esperava que fosse nessa mesma altura, né? Porque a gente esperou dia 25 de setembro, nada mudou, né? O pessoal ficou, o que aconteceu? Nada aconteceu, né? E aí, de repente, quase que uma semana depois, a gente tem essa notícia da regulamentação. Quais são as suas primeiras palavras assim, em relação a essa questão? É isso aí, dia 30 de setembro foi publicado, dia 30 de outubro entra em vigor. Algumas surpresas positivas, algumas surpresas menos positivas, muitas dúvidas, porque as leis portuguesas são assim, elas são completamente cheias de lacunas. Então a gente só vai saber como é que muito vai funcionar mais tarde, quando o CEF realmente começa a criar procedimentos dentro da lei. Mas uma coisa que me chama muita atenção, Thiago. Só vai se beneficiar dessa alteração na lei, que é boa, quem for diligente, quem conseguir se preparar bem para vir para Portugal. Esse pessoal que chega na segunda-feira e me manda mensagem, fala, olha, estou mudando para Portugal mês que vem, o que eu devo fazer? Esse pessoal vai se dar muito mal daqui a pouco, como sempre se deu. Não tem jeito. E você sabe muito bem disso, você está careca de saber disso. E hoje eu estava conversando com um amigo e ele estava me contando, Maurício, tem muita gente voltando. Voltando para o Brasil. Quando alguém fala isso, a gente fala assim, mas está voltando para o Brasil porque Portugal não está dando certo, porque Portugal não está bom. E quem escuta isso nunca sabe se posicionar. Aí eu perguntei para ele, mas quem está voltando? Que tipo de gente está voltando? Chegaram há quanto tempo? O que fazia? Tinha visto? Aí ele falou, não, é gente que chegou há pouco tempo, que não conseguiu se estabelecer e tal. Eu falei, pronto, é o mesmo discurso de sempre. É quem vem correndo, quem ouve uma notícia e fala, ah, ideia é boa, quem sabe eu vou tentar. Aí tenta de última hora, sem preparar nada, chega em Portugal, leva um susto, uma decepção, o segundo susto, terceira decepção, aí cansa e vai embora. O pessoal não dura nada. Porque quem está aqui há 2, 3 anos não vai embora mais, porque já organizou a vida, tudo preparado, vê que existe possibilidade de melhorar cada vez mais, aí é diferente. Porque fácil a vida não é em lugar nenhum. Nem no Brasil, nem em Portugal, nem nos Estados Unidos, nem na Inglaterra, nem em Dublin, na Irlanda, não importa. Mas tem que preparar. E quem não se preparar para essa alteração legal vai ter problemas do mesmo jeito. Vai incorrer nos mesmos erros de sempre. Mas vamos lá, comenta, Thiago. Bom, assim, a gente era uma notícia, como eu falei no início, que a gente já esperava há algum tempo e a gente vai ter que aguardar até o dia 30 de outubro aí para ter certeza de como isso vai acontecer. A gente espera que todos os órgãos competentes já se mexam para no dia 30 de setembro isso está funcionando. Eu acho que muitas pessoas no Brasil estão ansiosas por esse momento, né? Que esse visto entre em vigor definitivamente, que as pessoas possam aplicar para ele. Mas, assim, a gente selecionou 10 perguntas, doutor Maurício, para fazer para o senhor, para trazer aqui luz às dúvidas das pessoas, né? Porque, assim, uma coisa ingrata, se existe uma profissão ingrata, é a profissão de advogado. Já vou falando para o senhor. Porque, assim, muita gente, até motivo das investigações do CEF aí, da Justiça, né, em relação à procuradoria ilícita e tal,
muita gente querendo se passar por advogado, fazer o serviço de advogado, e eu vou te falar, eu sou o tipo de pessoa que sou incapaz de fazer isso. Até porque eu me arrisquei a fazer a leitura do texto da lei e, assim, não consegui entender muita coisa, sabe? É por isso que eu chamei o senhor aqui, porque nada melhor do que um advogado que estudou para isso, que é capacitado para isso, para traduzir as leis para a gente, né? Então, o motivo do senhor estar aqui, basicamente, é para traduzir em linguagem mais comum, mais coloquial, o que está dizendo ali, né? Já vamos para a primeira pergunta, para não enrolar muito. Só para falar uma coisa rapidamente. Ok. Realmente, leis podem ser muito complicadas. As portuguesas são as piores. Porque o português tem o hábito de falar muito e de dizer pouco. Então ele, porque isso, aquilo outro, e quando a gente vai ver, não tem conteúdo. Ele faz uma pergunta, mas não tem muito que ser questionado ali dentro. O português tem essa mania. E essa lei, você viu quantas páginas são? São 70 páginas esse decreto. São 70 páginas, é muita coisa. Então, Doutor Maurício, são 70 páginas porque eu observei que tem, deve ser costume, né? É costume, que eles abreviam muitas coisas. Eles dizem, olha, essa coisa aqui está no artigo 12 de tal coisa que você tem que buscar em um outro documento. Se eles tivessem que escrever aquilo ali tudo, ia dar muito mais que 100 páginas. Muito mais. E sempre faz referência a outra lei, a outro artigo, a outra isso, outra aquilo, é assim mesmo. Mas é muito vago. Então eu sempre repito, cautela. Não adianta ler a lei e falar, eu li, eu entendi. Não entendeu nada, porque isso aqui é só parte do que a regulamentação, o que está publicado é parte do que vai acontecer. O que vai acontecer a gente só vai descobrir no futuro, tem que ter muita cautela. Oh baby, now let me warm you up. Baby, please let me love you much. Come on with me, baby.